Olá, muito bom dia, bem-vindos a esta nossa série de pequenos vídeos falando sobre a lei moral. Estamos retomando a série a cada 15 dias, nós gravamos 6 vídeos falando sobre a lei moral e nós estamos tentando compreender a lei moral, na perspectiva do Catecismo Maior de Westminster. E nós já vimos 3 aspectos para compreender a lei moral. E nesta manhã nós veremos mais 3 aspectos importantes, porque de maneira intrínseca e perfeita, as relações entre dever e pecado são absolutamente consistentes, de modo que há não só harmonia, mas que impeça o tropeço pela contradição ou pela dúvida. Portanto, nós devemos compreender exatamente a natureza da lei moral para compreender depois cada um dos aspectos que envolvem os mandamentos e cada um dos mandamentos e a relação que eles guardam entre si. Isto para o nosso proveito espiritual, para a conformação de nossas vidas à vontade de Deus e para que haja paz e harmonia, por assim dizer, em nossa relação também com os nossos irmãos, para que vivamos vidas santas, puras e úteis aos olhos do nosso Deus. Portanto, nós estamos agora no 4º aspecto importante para a compreensão da lei moral, que é o seguinte: onde um dever é ordenado, o pecado contrário é proibido, pois onde uma promessa está anexa ao dever, uma ameaça contrária está inclusa. O que significa isso? Que toda vez que um dever, um mandamento é exarado, com ele vem o pecado que deve ser proibido ou que deve ser evitado a todo custo. Portanto, corresponde a um dever, uma obrigação imposta pela lei, imediatamente contra um pecado que deve ser evitado, que não pode ser cometido. Ao mesmo tempo, quando há uma promessa para a obediência, inexoravelmente está inclusa aí uma ameaça caso haja uma desobediência. Portanto, a cada dever há uma promessa, mas a cada pecado, a cada desobediência, há uma ameaça, de modo que nem a obediência fica sem o seu galardão e nem mesmo a desobediência fica sem a sua punição. Portanto, negligenciar o dever já é pecar. Pecar já é estar sob a ameaça. Mas, ao mesmo tempo, evitar o pecado já corresponde ao dever consignado. Portanto, a promessa já está assegurada. O 5º aspecto importante é que o que Deus proíbe não há ocasião para exceção. E o que ele pede em extraordinário ou especial não se há de fazer em todo o tempo. O que nós compreendemos da lei moral? Que aquilo que Deus proibiu na lei moral, aquele pecado que está ali consignado como proibido, que o homem não deve cometê-lo, não há nenhuma ocasião em que haja uma exceção aos olhos de Deus que nós venhamos a cometer e que Deus não tenha sobre aquele pecado juízo e ira. Não há um momento que nós possamos dizer que Deus permitiu que tal mal fosse acometido em vista de um bem maior, ainda que sucessivamente nas páginas das Escrituras nós podemos encontrar que alguns benefícios decorreram de alguns males. Não significa que Deus tanto tenha ordenado como aquele pecado em si, ele não tenha depois tido as suas consequências. Absolutamente, além de Deus ter proibido tal pecado, uma vez cometido, as suas consequências, elas mais tarde foram observadas. E a punição sobre o pecado também foi observada, ainda que daquele caso tenha havido algum tipo de benefício. Isso, por exemplo, fica claro, fica esculpido no adultério de Davi com a mulher de Urias. Ainda que desta união mais tarde tenha saído Salomão, herdeiro do trono, não quer dizer que aquele ato cometido por Davi tenha sido, primeiro, tolerado por Deus ou relevado por ele. Segundo, que ele não tenha tido maiores consequências. Como aconteceu com Saul, aconteceu com Davi e acontece com todos os homens. Um dia os nossos pecados nos alcançam.
um dia nós viveremos e teremos as consequências nefastas, deletérias do pecado e também o desagrado de Deus sobre eles. Ao mesmo tempo, aquilo que é pedido na lei ou pedido por Deus de maneira extraordinária ou especial quanto a um dever em algum tempo, se é de natureza especial e extraordinária, é para aquele momento e para aquele tempo, e não para que nós vivamos extraordinária e especialmente aquilo todos os dias de nossas vidas. Isso pode acontecer que Deus peça em dado momento ao homem um sacrifício maior em dado momento, que nós suportemos algum tipo de prova, né, com uma obediência mais generosa, mais larga, no sentido de fazer sacrifícios que em outros tempos não seriam exigidos, como em tempos de epidemia, pandemias, guerras, o próprio martírio e tudo mais. Entretanto, essas coisas são extraordinárias e pela própria consulta à lei moral, às Sagradas Escrituras e pelo aspecto discernitório do Espírito Santo, nós haveremos de saber a diferença entre uma coisa e outra, mas é preciso que nós tenhamos em mente que o ordinário é cumprir o ordinário da lei moral, é viver a conformação da vida aos ditames da lei, pela graça, é vivermos conforme Cristo, naquilo que Cristo tanto coloca como dever, como Ele coloca como algo proibido. Aquilo que é proibido e aquilo que é dever são coisas para todo o tempo e o tempo todo. Não há espaços para exceção em que a gente possa negligenciar um dever ou cometer um pecado sem que haja as suas consequências. Entretanto, há coisas heróicas, grandiosas, que eventualmente Deus possa pedir que nós o façamos, e essas coisas serão para um tempo sazonal, local, preciso, mas nós devemos guardar os nossos deveres e observar as coisas proibidas de maneira ordinária nos dias da nossa vida. E sexto, não só o pecado ou os deveres em si devem ser considerados, mas também as causas, os meios, ocasiões, aparências e provações. O que significa isso? Não é só o fato de que há um dever objetivo a ser cumprido, é preciso que tudo que o envolva, como por exemplo as causas para que esse dever seja de fato realizado, os meios que devem ser empregados ou os meios conducentes que nos levem à realização de todas as nossas obrigações, as ocasiões em que nós devemos obedecer, a aparência. Não basta pura e simplesmente que tenhamos um coração devoto e obediente, mas a aparência, ou seja, o modo como conduzimos a nossa vida, o modo como nos portamos, as coisas que saem da nossa boca, aquilo que plasticamente pode ser vista, digamos assim, a estética da nossa existência, também diz exatamente como nós obedecemos, como nós cumprimos os nossos deveres, bem como tudo que possa provocar em nós alguma coisa que nos leve a exceder ou minimizar os nossos deveres. O contrário também é verdadeiro, né? Tudo que possa provocar o pecado deve ser evitado. Tudo que tenha aparência pecaminosa também. As ocasiões em que favoreçam a queda, igualmente. Os meios que nos levam a pecar, totalmente alienados de nossas vidas. E as causas que fazem com que nós decididamente desobedeçamos a Deus também estão proibidos e serão julgados pelo Senhor. Portanto, tanto para os deveres quanto para os pecados, né, tudo que os envolve, que os leva àquilo, que provoca que nós observemos uma coisa ou não a outra, ou que nós venhamos a cair numa e desconsiderar o dever imposto, tudo que envolve, né, que vai desde a aparência, os meios, as causas e as coisas que provocam aquilo, devem ser tanto evitadas quanto pecaminosos, né, como devem ser observados quando nos levem ao dever, ao exercício do nosso dever e da nossa obediência. Portanto, esta harmonia intrínseca da lei moral, que onde há um dever, há um pecado contrário, que onde há uma promessa anexa, há também uma ameaça inclusa, que não há um tempo em que haja uma exceção para que nós venhamos a abrir mão dos nossos deveres, nem uma exceção que nós não seremos julgados pelo fato de termos pecado. Que aquilo que é para ocasiões especiais e momentosas não servem para todos os dias de nossas vidas e devemos ter discernimento. E ao mesmo tempo
que não só os pecados, né, e também não só os nossos deveres, de maneira objetiva, que são levados em conta, mas tudo que os envolve, como causa, meios, provocações e aparências, e nós devemos cuidar com zelo de nossas vidas, para que, através da observância da lei moral, que, como eu disse, não é a nossa masmorra, mas o nosso castelo, não é aquilo que nos aprisiona, mas aquilo que nos dá liberdade, não é um peso imposto em nossas costas, mas é algo que nos deixa correr desembaraçadamente nos caminhos do Senhor. A compreensão reta destas coisas nos dá grande conforto e, ao mesmo tempo, grande confiança para colocar em prática tudo quanto a lei nos orienta a fazer, por gratidão a Deus, por amor a Cristo, para honrar o Espírito Santo, para provar que andamos à luz do Espírito, para que as nossas vidas sejam centradas em Cristo, para que vivamos para a glória e o prazer de Deus, nosso Pai, e que Ele muito, muito te abençoe.